A história da Sesmaria e Fazenda Vitória. Por Roberto Carlos Rodrigues. Capítulo do livro, Banco da Vitória, a história esquecida. Primeira edição 2015 esgotada. A segunda edição revisada e ampliada será publicada no mês de abril de 2016. Provavelmente, a Sesmaria Vitória teve este nome instituído devido à sua localização próxima às referências geográficas, conhecidas naquela época como as Vitórias do desbravador português Martins de Carvalho, em suas excursões entre os anos de 1570 a 1585 na antiga capitania de São Jorge dos Ilhéus. Se porventura o sobrenome da Sesmaria Vitória fosse uma alusão religiosa em culto a Nossa Senhora das Vitórias, padroeira da capitania de São Jorge dos Ilhéus, o seu nome seria Sesmaria Nossa Senhora das Vitórias e não Sesmaria Vitória. A Sesmaria Vitória tinha a extensão de 1 légua em quadro com sua frente para o rio Cachoeira e fundos para a Sesmaria do Iguapé ou Sertões do Iguapé e terras da família Lavigne. Vizinha a Sesmaria Vitória existia na região oriental a Sesmaria Esperança e na área ocidental a Sesmaria do Rio Cachoeira pertencente a Antônio José Pereira Arouca. As terras existentes na margem direita do Rio Cachoeira pertenciam ao governo colonial e foram concebidas como devolutas. Essas terras devolutas se estendiam até a atual região da localidade de Mariajapé, onde havia os limites das Sesmarias do Rio do Engenho e da Sesmaria Demanda, que ocupava essa margem do Rio Cachoeira até os atuais limites do município de Itabuna. As terras pertencentes à Sesmaria Vitória foram inicialmente arrendadas aos padres jesuítas para o plantio de cana-de-açúcar e algodão no meado do século XV e durante vários anos este local teve altos e baixos no seu desenvolvimento econômico e social. Sabe-se que no início do desbravamento da capitania de São Jorge dos Ilhéus a Sesmaria Vitória teve alguma importância na economia local. Todavia, sabe-se pelos relatos de Silva Campos, que entre o meio do século XVI e até o final do século XVII, essas terras viveram sérios problemas com os índios, doenças e despovoamento, ficando, portanto, todo esse período no verdadeiro ostracismo econômico. Segundo Campos, neste período a Sesmaria Vitória foi apenas ocupada por pequenas roças que se faziam nas margens do rio Cachoeira, onde havia produção de farinha de mandioca, feijão, algodão e cana-de-açúcar. Além de possuir uma vasta quantidade de terra, a Sesmaria Vitória era a segunda mais próxima da vila de São Jorge dos Ilhéus, perdendo apenas para a Sesmaria da Esperança. Na época inicial da colonização portuguesa, a Sesmaria Vitória não tinha registro de cartório na vila de São Jorge dos Ilhéus, uma vez que este tipo de documentos era registrado somente em Portugal. O primeiro registro oficial brasileiro da Sesmaria Vitória consta nos Anais do Arquivo Públicos do Estado da Bahia, XI, pp 161-163, tendo como proprietário o Sr. João Álvares de Miranda Varjão, no ano de 1815, segundo relatos de Silva Campos. Como a Sesmaria Vitória ficava às margens do rio Cachoeira e tinha um porto fluvial, o seu desenvolvimento avançou naquela época mais do que as demais Sesmarias ilhenses. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento da Sesmaria Vitória e a sua transformação em fazenda foi a alta qualidade das suas terras para a lavoura do cacau, que se iniciara no município de Ilhéus no ano de 1752. Mesmo tendo seus solos explorados desde 1560, as terras da Sesmaria Vitória foram consideradas uma das mais apropriadas para o desenvolvimento da lavoura do cacau sul-baiano. A partir do ano da expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, as terras da antiga capitania de São Jorge dos Ilhéus foram novamente divididas em novas Sesmarias, dessa vez muito mais menores que as iniciais. A Sesmaria Vitória manteve o seu nome, mas perdeu mais de 2/3 do seu tamanho inicial, nessa nova partilha.
Nos anuários de registros de documentos da comarca de Ilhéus da década de 80 do século XVIII, a comarca foi criada em 1763. Ver-se que essa divisão territorial foi feita visando o oxigenário desenvolvimento da região oeste e centro-oeste de Ilhéus, haja vista que após mais de 2 séculos, a Sesmaria Victoria, devido ao seu tamanho, era a que tinha o menor desenvolvimento econômico em toda a região de Ilhéus. Em 1830 o povoado de Banco da Vitória, existente nas terras da Fazenda Victoria, representava boa parte do comércio do município de Ilhéus, principalmente pelo papel do seu porto fluvial, conhecido como Porto do Genipapo, onde mais de 1000 embarcações eram registradas para transportar produtos e pessoas entre a localidade ribeirinha e as cidades de Ilhéus e Salvador, capital da Bahia. Nessa época várias firmas de compras de cacau foram instaladas no povoado de Banco da Vitória e o desenvolvimento social e econômico podia ser visto por toda a região do povoado. O povoado de Banco da Vitória perdeu sua importância socioeconômica com a construção da estrada de ferro interligando Ilhéus a Itabuna. A inauguração do percurso Ilhéus-Itabuna aconteceu no dia 21 de setembro de 1911 e da ferrovia em 1913. A partir deste ano, quem assumiram os principais papéis econômicos do cacau na cidade de Ilhéus foram os distritos de Castelo Novo e Rio do Braço, ambos na zona do Rio Almada. Uma das maiores firmas de compra de cacau instalada no povoado de Banco da Vitória foi a Saari, financiada pelas firmas Brave Berger, cujos trapiches armazenavam todo o cacau oriundo da zona do Rio Cachoeira e o embarcavam nas lanchas que o transportavam para o Porto de Salvador, na capital da Bahia. O desenvolvimento da Sesmaria Victoria começou efetivamente na segunda década do século XVIII, quando Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta, o Marquês de Barbacena, a vendeu para o negociante britânico Austin Higg Brown, por volta de 1823, e a transformou em fazenda de exploração de madeira. Pouco tempo depois a propriedade foi adquirida pelo investidor suíço Gabriel Friedrich Jules Vollmay, que fez excelentes investimentos na produção de açúcar, farinha, cacau e café. No ano de 1824, segundo Coelho Filho, foi implantado o primeiro engenho da Fazenda Victoria. Entre os anos de 1821 e 1836 a Fazenda Victoria foi administrada pelo suíço Jean Schweppach. Em 1836 Schweppach foi substituído por Jean Richard, também de origem suíça. Em 1840 a Fazenda Victoria passou a ser administrada pelo suíço Jean Ollenverger. Nessa época a localidade de Banco da Vitória chamava-se Banco da Sesmaria Vitória. Em 1846 Ollenverger foi o primeiro suíço a comercializar cacau para o exterior na vila de Ilhéus. Seus filhos Carlos e João Carlos Ollenverger se casaram com mulheres das famílias Sailavigne, respectivamente, e se tornaram grandes fazendeiros de cacau, nesta vez, na região do Rio Almada. Até 1852, a Fazenda Victoria ficou em mãos de Gabriel Vollmay. May fez ali um amplo investimento agrícola. Neste ano May regressou à Europa e transferiu a administração da propriedade para a firma Geslicia. Quando Ferdinand von Steiger-Musinger, 1825-1889, assumiu a fazenda, em 1852 como administrador, teve início o grande período de desenvolvimento econômico da propriedade, que chegou a ter mais de 150 escravos e grande produção de cana-de-açúcar, aguardente, farinha de mandioca, milho, feijão, café e caco. Steiger foi o último administrador da propriedade de Gabriel Vollmay. Ferdinand von Steiger assumiu a Fazenda Victoria como proprietário em 1857, ele a comprou pela quantia de 82 contos de réis, fez nessas terras uma verdadeira revolução agrícola, implantando modernas técnicas de uso do solo e recursos naturais, como construção de barragens, sistema de irrigação e manejos de solos.
Teijeira administrou a Fazenda Vitória até a sua morte, que ocorreu no ano seguinte ao da abolição da escravatura. Em cartas enviadas aos parentes na Europa, Teijeira referia-se à localidade de Banco da Vitória como Vitória. Contudo, nos documentos de envio e recebimento de produtos para sua propriedade constavam o endereço de Banco da Fazenda Vitória. Segundo relatos dos descendentes dos antigos escravos da Fazenda Vitória, a localidade era também conhecida com o nome de Banco da Fazenda Vitória. Ferdinand von Teijeira havia chegado a Ilhéus em 1846, com apenas 21 anos de idade e cheio de planos para revolucionar a agricultura da região. Quando Ferdinand Teijeira morreu em 1889, havia mais de 20.000 pés de cacau plantados na Fazenda Vitória e essa era a segunda maior produtora deste fruto em todo o Brasil. No arrolado do seu inventário, a Fazenda Vitória com todos seus bens foi estimado em $702.000, sem a descrição dos antigos escravos. Possivelmente no século XIX, Ferdinand von Teijeira era o maior proprietário de escravos de Ilhéus, com vasto plantel e grandes fortunas oriundas dessas posses. Vide notas abaixo. Após a morte de Ferdinand Teijeira em 1889, a Fazenda Vitória foi administrada por Ferdinand Teijeira Filho, 1853-1923, e depois pelo marido de Marta Teijeira, Hermano Lusenhop. Hermano Lusenhop fora esposo de Marta Teijeira, que herdara a fazenda de seu primeiro marido Ferdinand Teijeira Filho. A Fazenda Vitória foi vendida pelo alemão Hermann Lusenhop a Hugo Kaufmann em 1926. Na Fazenda Vitória, os Kaufmann produziram uma das melhores lavouras de cacau do Brasil. Por muitos anos, se produziu ali também a famosa aguardente conhecida como cana de Ilhéus, bebida de alta qualidade e mundialmente famosa. Nas décadas de 30 e 40 do século XX era comum os coronéis do cacau comprarem caixas da cana de Ilhéus para presentear as autoridades nacionais e estrangeiras que visitavam a cidade de Ilhéus. A aguardente da Fazenda Vitória era exportada para a Suíça, Alemanha, Áustria, Holanda e Polônia. Essa cachaça era tão procurada que era necessário fazer reservas para saborear a cana plantadas nas terras de Banco da Vitória. Dizem que até Jorge Amado se rendeu aos seus sabores etílicos e a citou num dos seus livros, dando-lhe diversos adjetivos pomposos. O patriarca Hugo Kaufmann chegou a Ilhéus em 1906 para abrir a filial da Wildberger Cia, onde trabalhou até 1908, quando fundou a Hugo Kaufmann Cia, em sociedade com Wildberger. Essa sociedade acabou em 1918. Em 1935, Hugo Kaufmann se associou a Misael Tavares, originando a Kaufmann e Tavares, que durou até 1942, quando voltou a ser exclusivamente o Hugo Kaufmann Cia. Em 1928 foi inaugurada em Ilhéus a usina Vitória no antigo bairro da Pimenta, atual Praça Visconde de Cairu, a primeira fábrica do mundo em beneficiar o cacau em seu país produtor. Outros países só vieram a fazer o mesmo 40 anos mais tarde. Em 1943 foi criada pelos Kaufmann a empresa Cacau Industrial e Comercial S.A. Em 1957 na cidade de Itabuna, bairro do Banco Raso, foi instalada a usina helvética de propriedade da Cacau Industrial e Comercial S.A. Um dos filhos de Hugo Kaufmann, Bernardo Kaufmann, criou também na década de 70 do século passado uma fábrica de chocolate chamada Bercal S.A. com indústria, no Parque Industrial do Iguapé, em Ilhéus. Hugo Kaufmann morreu em 30 de abril de 1948. A Fazenda Vitória, com tradições seculares da agricultura, era a grande mantenedora do povoado e depois vila de Banco da Vitória. Essa fazenda chegou a produzir milhares de arrobas de cacau e empregar dezenas de pessoas dessa localidade. Nos tempos áureos do cacau, a Fazenda Vitória era uma das maiores empregadoras de mão de obra rural da região de Ilhéus e possuía armazéns para milhares de sacos de cacau.
Nas décadas de 40 e 50 do século passado, a Fazenda Victoria possuía também seus próprios barcos para transporte de suas produções até o porto de Ilhéus. Os herdeiros de Hugo Kaufmann sempre tiveram propensões naturais quanto ao desenvolvimento do então povoado, ou vila, de Banco da Vitória. A prova concreta dessa assertiva foi a quantidade de doações de lotes de terra para diversas pessoas que ali chegavam no meado do século XX em busca de uma vida melhor. Como a maioria dessa extensão de terra à beira do rio Cachoeira pertencia à Fazenda Victoria, os Kaufmann tinham interesses no seu desenvolvimento social e econômico. Desse modo, além de oferecerem recursos através dos impostos pagos pela produção de cacau, a Fazenda Victoria favorecia o surgimento do distrito de Banco da Vitória e até articular a emancipação da localidade, como nos relatou o saudoso morador de Banco da Vitória Josias Xavier. Infelizmente, a ideia da emancipação do distrito não vingou. Como veremos a seguir, os Kaufmann fizeram de tudo para o Banco da Vitória se desenvolver e progredir socialmente. Os coronéis de Ilhéus sempre foram contra essa proposta e fizeram de tudo para coibir a vontade dos moradores do distrito de Banco da Vitória, apadrinhados pelos Kaufmann. Pelo que se vê, ganhou a maioria dos burgueses do cacau e perdemos todos nós, filhos de Banco da Vitória. Como sócio fundador da Associação Comercial de Ilhéus, Hugo Kaufmann muito contribuiu para o desenvolvimento do Banco da Vitória, trazendo para esse povoado uma representação da coletória de impostos municipais. Quando o povoado de Banco da Vitória se desenvolveu, a partir de 1940, os proprietários da Fazenda Victoria concederam vários terrenos para a construção de empresas e órgãos públicos que por ali se instalaram. Os Kaufmann tinham um escritório da fazenda no povoado, bem como um armazém de cacau na Rua do Porto do Genipapo, Rua 2 de Julho. Os primeiros caminhões que circularam no povoado de Banco da Vitória pertenciam aos Kaufmann, bem como as primeiras casas com iluminação a gás, telefone e depois energia elétrica. A Fazenda Victoria chegou a produzir centenas de toneladas de cacau por ano e foi sondada pelo governo estadual da Bahia para ser a sede da CEPLAC, quando da sua fundação em 1957. Essa fazenda era a maior fornecedora de amêndoas de cacau para a fábrica de chocolate que os seus proprietários montaram em Ilhéus. Durante os anos ativos de produção de cacau na Fazenda Victoria, os Kaufmann implementaram um vigoroso projeto de revitalização do distrito de Banco da Vitória e nesse intuito não mediram esforços para doarem terrenos para a construção de diversas obras sociais. Ao longo dos anos, os Kaufmann doaram diversos terrenos para a construção da Igreja Católica, Matadouro Municipal, Clube Social, Campo de Futebol de Banco da Vitória, que inicialmente ficava em posição diferente da atual, pois as traves dos gols, ou metas, ficavam em frente às casas da saudosa Dona França e do outro lado, em frente à casa de seu veio Cotó, pai de Loline e Biinha, da Escola Erval Soledade, posto médico, mercado para feira, o antigo chafariz público etc. Com o desenvolvimento do distrito de Banco da Vitória, os Kaufmann estabeleceram um limite ao redor da sede do distrito como domínio municipal e doaram a área de Banco da Vitória para a Prefeitura Municipal de Ilhéus. Dessa forma, a Prefeitura da cidade de Ilhéus pôde pavimentar ruas, fazer sistemas de esgotos e realizar algumas obras estruturais como escolas, posto de saúde, alargamentos e calçamentos de ruas etc. Os Kaufmann instituíram no povoado de Banco da Vitória o sistema de doação de terrenos populares. Este sistema oferecia gratuitamente terrenos com aforamento hereditário para os moradores de baixa renda da localidade. A maioria significativa dos retirantes nordestinos que chegavam ao Banco da Vitória nas décadas de 30 até 60 do século passado, escolhia um pedaço de terra, recebia autorização dos Kaufmann para a construção e construíam suas casas ou pontos comerciais.
Para tais feitos, havia alguns critérios importantes estabelecidos pelos Kaufmann, como a largura do terreno que não podia passar de 10 metros, bem como não podia deixar o terreno vazio ou abandonado por muito tempo. Os donos dos terrenos aforados contribuíam com um pequeno pagamento anual. O diminuto pagamento do aforamento era para não parecer que não tem valor, como dizia o velho Hugo Kaufmann filho, quando se referia ao tema. Com essa atitude empreendedora dos Kaufmann, o Banco da Vitória pôde se desenvolver estruturalmente e por isso não teve os mesmos problemas que teve, e tem, o atual bairro do Salobrinho, que foi fundado em 1949 na Fazenda Boa Vista. Os proprietários da Fazenda Boa Vista não fizeram a doação da área do distrito para a Prefeitura de Ilhéus e por conta disso, mesmo tendo um vertiginoso crescimento estrutural, o atual bairro de Salobrinho tem até hoje problemas de registro de imóveis e questões referentes a aforamentos e litígios de bens imóveis. Por ironia do destino, o bairro de Banco da Vitória não possui nenhuma rua ou praça com nome de Ferdinand von Steiger, Amélia Maria Melo de Sá Steiger, Hugo Kaufmann Filho ou Cés Maria Victória. Infelizmente, quando da estruturação desse livro não tivemos acesso aos preciosos arquivos particulares da família Kaufmann sobre a Fazenda Vitória e o distrito de Banco da Vitória. Obviamente, tenho certeza que esses documentos seriam de honrosos valores para a construção da história de Banco da Vitória. Recentemente fui informado por membros da família Kaufmann que eles estão elaborando um relato sobre a história da Fazenda Vitória. Esperamos, portanto, que quando da publicação particular dessa obra dos Kaufmann tenhamos mais subsídios para reescrever a história de Banco da Vitória. Dessa vez com mais fundamentos e apropriações. 1. Nota. No ano de 2012 foram publicadas na internet várias cartas, e suas transcrições, escritas por Ferdinand von Steiger, descrevendo o cotidiano da Fazenda Vitória e exploração das matas regionais no meado do século XIX. Essas cartas podem ser vistas no seguinte endereço eletrônico: ferdinandvsteiger.blogspot.com.br